Olá, sejam todos, sejam todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná de ensino religioso, 7º ano. Estamos falando da cosmovisão indígena. Dentro do ensino religioso escolar, como área de conhecimento, que trabalha respeito à diversidade cultural e religiosa, essa temática dos povos indígenas é muito importante, porque quando pensamos a história das religiões, ela é muito grande, diversa, com posições diferentes. Mas no Brasil é um pouco mais fácil fazer esse recorte para entender. A primeira religiosidade aqui são as indígenas, que já estava aqui com os primeiros brasileiros antes da chegada do invasor português. Com os portugueses, com o colonizador, vieram as religiões ligadas ao cristianismo, num primeiro momento. Então, já do Ocidente, a Igreja Católica e alguns grupos de protestantes, em menos quantidade, não foram, naquele momento, tão bem sucedidos na colonização como hoje, mas naquele momento, então, a maioria era católica, alguns protestantes. Então, a terceira forma de religiosidade veio com os negros escravizados da África, tanto as crenças nos orixás que dá origem a religiões afro-brasileiras, como Umbanda e Candomblé, como também pessoas que eram muçulmanas, e aí como os malês, o povo malê. É um exemplo, inclusive na história vocês vão estudar aí que houve algumas revoltas, revolta dos malês da época da escravidão, e eles eram não de origem Yorubá, Nagô, Gê, que eram alguns dos povos africanos que acreditavam nos orixás, eles eram muçulmanos. E a quarta matriz, forma mais organizada de religiosidade que veio para o Brasil, com os migrantes, foram as religiões orientais. Então o objetivo desta aula é analisar elementos da mitologia da cosmovisão indígena, conhecer a importância da cosmovisão indígena para a construção da nossa cultura e da nossa religiosidade. Agora, para início de conversa, vamos refletir, vamos pensar sobre uma situação. Como que seria, imagine a religiosidade de um povo onde tudo é dotado de espírito, onde elementos como a água, o fogo, o ar, a terra, as plantas, os animais, tudo tem um tipo de espírito que tem consciência e tudo está de alguma forma conectado. Inclusive a montanha, o trovão, a lua, e são como se fossem divindades naturais. Como será que se organiza a visão de mundo de um povo que pensa dessa forma? Quais as consequências dessa forma de ver o mundo e a natureza? Mas, para início de conversa, porque a gente vai começar essa aula falando de algumas coisas que são básicas para entender os povos indígenas. Por isso, a gente vai fazer uma avaliação, uma atividade, melhor, de conhecimentos prévios. Convido vocês a escrever um texto, 1 ou 2 parágrafos, ou talvez uma lista, se você preferir, com quais informações você tem sobre os povos indígenas, brasileiros ou do mundo, mas enfim, vamos focar no brasileiro, a não ser que você saiba muito sobre povos indígenas de outros países. E o que você sabe sobre a cultura dos povos indígenas, quais as características, nomes, descreva o que você sabe sobre os povos indígenas no geral ou especificamente, para a gente primeiro levantar o que você sabe e aí começar uma conversa bem animada, bem gostosa sobre a origem, sobre os fatos, sobre os rituais, sobre as características dessa cosmovisão indígena, que é um importante povo que forma a religiosidade brasileira. Então agora com vocês.
Voltando com a resolução da atividade da aula Paraná, ensino religioso, 7º ano, sobre a cosmologia, a visão de mundo indígena, e vocês foram convidados a escrever pelo menos um parágrafo, fazendo uma lista ou na forma de texto sobre quais informações você tem sobre os povos indígenas. O que você sabe dos povos indígenas brasileiros? O que você sabe sobre a cultura desses povos? Então, a partir daí, antes de retomar, falando de algumas características da cosmovisão indígena, primeiro é um momento de desconstrução. Nem os professores de história ou geografia ousam afirmar com tanta certeza que, de fato, o nome de índio para os povos é porque os portugueses se perderam contornando a África, acharam que estavam na Índia, onde iam comprar especiarias, e acabaram se perdendo, então acharam que eram os índios. A gente sabe que isso não isso foi construído. Então não existe índio. Índio é um nome dado pelo colonizador. Eles são povos nativos. Até o nome tribo, ele foi um nome imposto, foi dado. Eles próprios não se veem como índio da tribo. Existe toda uma conversa hoje com os povos nativos, povos originários. Ou seja, aqueles que habitavam aqui antes da invasão, colonização. Porque foi as duas coisas, invasão, colonização. Bem, então, primeira coisa que não existe em índio e tribo é povos nativos. Segundo, que aquele nome religião que nós temos para o cristianismo é diferente para os povos nativos, porque ele não religa, não é uma questão transcendente, ou seja, ligada a uma dimensão que para as religiões pode ser transcendência, fé, enfim. Para os povos indígenas é uma imanência, ele está conectado com o espírito dos ancestrais, que para ele está na natureza, e por isso mesmo com a própria natureza que está viva. Como bem no início da aula, aquela reflexão, um povo e uma cultura que entende na sua religiosidade que tudo está vivo, tudo tem espírito, tudo se comunica, tudo está em fluxo. Então, desconstruindo isso, também outra coisa que temos que entender é que não existe religião de índio, porque povos nativos têm diferentes formas de religiosidade, cada povo com a sua língua, com a sua cultura, com os seus ritos rituais, embora com algumas semelhanças, porque são todos povos irmãos, povos nativos, que têm em comum, retomando, crença no espírito dos ancestrais, que os ancestrais estão presentes, eles acreditam nos ancestrais, cultuam os ancestrais, mas que estão na natureza, que também se integram à primeira mãe na cultura indígena. Por isso que muito antes de falar em ecologia, sustentabilidade, de começarem a pensar natureza, o sagrado indígena, o sagrado natural indígena, em sua cosmovisão, em sua tradição originária, já falava do sagrado natural, da importância do respeito à natureza, inclusive de não se ver fora dela, mas se ver nela, dentro dela. O homem é natureza. E a ideia de homem e de natureza também foram construídas. E aí, esse convite à reflexão, à ressignificação, que vocês vão estudar logo sobre isso. Estão chamando de decolonização. Nós somos colonizados por meio da língua, nós falamos a língua do colonizador, nós temos a religião do colonizador e muitas outras, né, no processo de sincretismo religioso que existe no Brasil, muitas culturas, várias vertentes, mas a decolonização é olhar para os povos que também formam o povo brasileiro, como os povos indígenas, africanos, entre outros. Bem, cosmovisão. Vamos falar de cosmovisão indígena. Primeiro temos que entender cosmovisão. É a maneira subjetiva de ver e entender o mundo conforme um conjunto de crenças, mitos, hábitos e cultura, que inclui respostas filosóficas básicas, como qual é a origem de todas as coisas, a finalidade da existência humana, a vida após a morte, etc. Tudo isso constrói a visão de mundo de cada povo, de cada cultura, esse conjunto. Um dos elementos que compõem e ajudam a perpetuar a cosmovisão de cada povo são os mitos de origem. Os mitos são narrativas sobre um passado bem distante que, ao mesmo tempo, dão sentido à vida. São histórias contadas de geração em geração e conhecimentos transmitidos oralmente. Isso desde a tradição antiga, permanece na tradição indígena, africana, de certa forma, mas as outras tradições, grego-romana, judaicas, islâmicas, também tiveram esse momento na sua cultura, e algumas mantêm. Os povos indígenas, assim como outras sociedades, transmitem esses conhecimentos, mas por meio, então, de histórias contadas pelos contadores de história, os mais velhos, os xamãs, os pajés, dessa forma oral.
E quem que conta o mito, então? Quem que perpassa, quem que mantém essa tradição indígena, já que não é texto escrito? São narrativas, são histórias, são músicas. Cada grupo tem uma ou mais pessoas que se destacam. Geralmente são os mais velhos, que conhecem as histórias do passado, mas também xamãs, pajés, curandeiros, sábios que narram a história. Claro que quanto mais idade, por isso que os indígenas têm respeito pelos mais velhos. Olha uma coisa bacana de a gente aprender com os povos indígenas. Só isso já vale a aula, aprender a respeitar os mais velhos. Não só a experiência, mas também porque somos frutos deles, somos herdeiros deles. E a gente, claro, pode melhorar, mas somos sempre ligados, conectados aí aos nossos antepassados. Bom, na cosmovisão indígena, temos que separar qual povo estamos falando. Então, o povo Guarani, Tupi-Guarani, eles têm uma figura importante na cosmovisão deles, que é Tupã, também chamado de espírito do trovão, criador do céu, da terra, dos mares. E o Tupã, ele é tão importante que ele também está ligado ao conhecimento das plantas medicinais, dos rituais de cura. Então, os pajés, os xamãs, Chamoi para os guaranis, ele tem essa conexão com o Tupã. Ele é uma das divindades, mas também tem... É que o nome divindade, ele é muito ligado ao cristianismo. Mas seria, então, para ter uma forma aí de comunicação, vamos usar divindade. Além do Tupã, Nhanderu, que é o espírito que nos une para os Guarani. O Nhanderu está em tudo, é o espírito que une. Mas se tem por um lado Tupã, por outro lado tem Jaci, deusa da lua, guardiã da noite. Então, assim como tem o trovão, Tupã, Jaci, tem o Guaraci, que é o sol. E eles todos estão, de alguma forma, conectados. Porque filha de Tupã é Jaci e ela é irmã do Guaraci. O Guaraci, então, sendo o sol, tem essa ligação com a lua. Na passagem do dia para a noite, então, ele é o que protege. Enquanto a lua protege a noite, o sol protege o dia. E ele seria a própria força, a energia do sol. Chumé, tem umas histórias interessantes sobre Chumé na cultura guarani. Porque ele era o herói civilizador que ensinou muitas coisas, muitas formas de plantio, de fazer alimentos, e ele veio do Oceano Atlântico, dizem que ele apareceu no litoral do Paraná, e aí ele é como se fosse o civilizador original dos povos Guarani. Interessante que ele tem barba. Alguns historiadores no passado, sempre meio que colonizando o discurso indígena, diziam que Chumé era São Tomé, da época do cristianismo, que teria vindo para cá e tal, mas os próprios indígenas já desconstroem isso, por isso que a gente chama também de decolonização, desconstruir algumas coisas. Bom, agora nós vamos fazer um break, vamos dar uma paradinha para você pensar, refletir e escrever. Escreva um resumo da cosmovisão indígena apresentada aqui nesta aula, apresentando suas principais características. Então pensa aí, faz uma reflexão e escreva quais as principais características da cosmovisão indígena. Vamos dar um tempo para vocês escreverem e já voltamos com mais Aula Paraná.
voltamos com a aula Paraná. Vocês foram convidados a fazer um texto refletindo aí, trazendo quais as principais características. Ó, culto aos ancestrais e à natureza. Tradição ligada ao sagrado natural. Vários povos nativos. E que tem cada um a sua cultura, a sua religiosidade. Então, há uma variedade também de formas de religiosidade dentro dos povos indígenas. Os guaranis têm aí essa ideia do Tupã, Jaci, ou seja, o sol, a lua, e tem muitos outros, assim como na mitologia grega e em outras culturas, na nórdica, mesmo os orixás da africana, há uma correspondência, como se fossem modelos de ver o mundo que constroem essa cosmovisão indígena, porque daí o sol, a lua, o rio, a água também são todos divindades com espírito, e aí o curandeiro, o xamã, o chamoi ou o pajé faz as curas usando esse poder da natureza e os elementos da natureza. Bem, retomando então nesta aula, nós aprendemos o que são mitos, qual a importância dessas histórias para a cultura indígena e principalmente como que constrói a visão de mundo desses povos, que é baseada nessa ideia aí bem bonita do respeito da harmonia com a natureza. Lembrando sempre, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puderes ser amor, seja pelo menos respeito.